pessoal! Está começando mais um Cidadania e Serviço Público, o programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E o governo paulista está falando por aí que liberou mais de 7 bilhões de reais para pagamento de precatórios, mas tem muita regra por trás disso daí. Eu te conto daqui a pouco no nosso noticiário. E a reforma da Previdência está prevista para votar, né? E a falta de quórum está deixando o Planalto de cabelo em pé. Esses dois temas foram discutidos pelo diretor da FESPESP, o Júlio Bonafonte, e por causa disso nós vamos reprisar essa entrevista de hoje para você. Não saia daí, eu volto já já com Cidadania e Serviço Público. Olá pessoal, vamos iniciar então mais um programa Cidadania e Serviço Público. E hoje o meu convidado é o Júlio Bonafonte, que é presidente do Conselho Deliberativo da ACETEG. Também é diretor da FESPESP. E vamos conversar sobre reforma da Previdência e precatórios. Dois assuntos importantes para você conhecer. Não é isso, Júlio? É isso. É importante. E, aliás, veja, essa reforma da Previdência que vai ser dia 19 de fevereiro na Câmara Federal. Uma reforma que nós precisamos explicar para você, porque ele é tão inconstitucional que o povo nem conhece esse Congresso que vai votar. São 513 deputados. Eles não têm legitimidade nenhuma, 190 corruptos. Então, o povo não quer esta reforma. Então, ela tem que ser rejeitada. E nós vamos explicar por que ela tem que ser rejeitada e o deputado tem que votar não. Eles não podem ter 308 votos para aprovar essa inconstitucional reforma e ponto a ponto vou mostrar para você. Não é só funcionário público, você trabalhador, é questão de cidadania, aonde vai ocorrer os prejuízos para você e para a sua família. Aliás, Júlio, nós já conversamos sobre isso. O maior prejuízo nem é exatamente para o servidor público, né? Isso. Tem problema sim na reforma com o servidor público, mas o da iniciativa privada, especialmente o que ganha 1, 2, 3, 4 salários mínimos, é o que com essa reforma provavelmente nunca vai conseguir se aposentar, não é isso, Júlio? É, porque veja, você colocar uma idade... quem está no sistema, vamos fazer uma simbologia com o jogo de futebol. Não dá para mudar a regra no meio do jogo. E aí, veja, você está contribuindo há muito tempo, problema de expectativa de vida, de repente, fala, bom, aumenta 15 anos, como se você vai trabalhar até 65 anos. Quem começou a trabalhar novo, com 16, hoje conta desde 16, mas veja bem, 16, você está falando em 50 anos de trabalho. Quer dizer, o professor, o bombeiro, enfim, toda aquela aposentadoria especial, você está para completar o tempo da aposentadoria, de repente muda a regra. Quer dizer, tem que mudar a regra, mas para quem entrar no sistema, o Gomes colocou bem o funcionalismo. Ele já, quem entrou a partir de 2003, esse já está numa regra, fala, tem que igualar o servidor público, mas já está igualado. Quem entrou desde 2003 recebe a mesma aposentadoria do INSS. Mas você tem que levar... Isso é uma coisa que o governo não coloca. Não coloca, não explica. Quer dizer, as pessoas, a mulher não tem que trabalhar até 60, 62 anos, a mulher tem uma jornada de trabalho muito maior do que o homem. Então ela tem sim uma aposentadoria especial, você trabalhadora, que sai, que trabalha, que tem que chegar em casa, fazer as obrigações domésticas, ainda educar os filhos, tudo. Quer dizer, tem que trabalhar sim, mas tem que ter uma aposentadoria com 5 anos menos. É uma redução, tem que respeitar o que está na Constituição hoje. Hoje já é 5 anos a menos. As aposentadorias especiais para professores, os educadores para policial militar, isso tem que ser respeitado. Aqui é uma questão de transição. O que é transição? É quando você está para completar o seu tempo, está faltando 2 anos para mim, de repente vem,
quer dizer, um Congresso ilegítimo, um presidente da República comandando um projeto absolutamente inconstitucional, que deve sim ser rejeitado, que deve ser repudiado. É bom que você saiba, trabalhador não tem expectativa de vida, vai aumentar a expectativa de vida. Não, você vai sofrer prejuízo. Quando você morrer, pior ainda, ele também quer que o seu ente querido que ficar, fique sem pensão, não é, Walter? Eu queria que você colocasse os principais pontos que você conhece muito bem, que são prejudiciais, Júlio. Então, primeiro, quem já está no sistema, está se mudando a regra. A idade está se passando para 65 de idade, 62 a mulher, que é o que eles querem. Não respeita os direitos adquiridos. Quando ele já esperava se aposentar. Isso, mas vai morrer, muitos vão falecer e não vão se aposentar. Aí tem a questão que você colocou, veja, nós temos que ter a questão da transição, respeitar as regras de transição. Veja, as últimas 3 reformas que fizeram, em 98 e também 88, 98 e 2003, respeitaram para cada ano que faltava para você completar, tinha uma transição. Essa reforma não quer respeitar, por isso que ela é inconstitucional. Também não respeita. Ela não quer quem está aposentado, e um casal que aposentou e tem um marido e mulher, então ela tem que optar. Ou você recebe aposentadoria ou pensão. Está errado. São direitos distintos. Você tem direito a receber aposentadoria e pensão. E mais... Isso no caso do falecimento de um deles, né, Júlio? Hoje como é? Hoje o marido e mulher estão aposentados. Eles recebem... Cada um o seu. Exatamente. Quando um falece, como que é hoje? Ele recebe a aposentadoria, que é um direito, e mais a pensão, que a mulher faleceu. Não tem que optar por um ou por outro. A partir da reforma tem que optar. É o que eles estão propondo, mas se Deus quiser, não vai ser aprovada, não vai ter os 308 votos. Esse Congresso não é legítimo. O seu deputado tem que votar não. Exija do seu deputado o voto não, porque eles não podem ter 308 votos. 308 votos é o quórum qualificado para se passar uma emenda constitucional. Então, como são 513, o quórum é 308 votos. Tem mais. Eles querem mudar para o servidor público a questão do abono permanência. Eles querem pagar o abono permanência quando quiser. Não tem mais a data. Olha, o abono permanência completou o tempo da aposentadoria, a partir daquela data que passa a ter direito. Então, você tem mais situação. Aposentadoria compulsória. Hoje... fala compulsória com 75 anos, né? Veja bem, tem alguns que ficam até 70, dedicam a vida inteira, mas aí na hora do cálculo da compulsória, eles querem pagar menos. Eles fazem um cálculo que dá muito menos do que, quer dizer, a pessoa se dedicou uma vida inteira e ainda vai receber menos na aposentadoria compulsória. Enfim, tem N pontos, N inconstitucionalidades que a gente for falar aqui, realmente o tempo não vai ser. Mas, de qualquer maneira, você tem que entender o seguinte, essa reforma não serve, ela é inconstitucional, o povo já foi feita uma pesquisa, não aceita, eles que vão votar não têm legitimidade nenhuma, então nós temos que ter um novo Congresso na próxima eleição, para que a gente possa discutir uma reforma da Previdência, mas que respeite os direitos do trabalhador, de você, a sua cidadania, que respeite o brasileiro. Não se faz uma reforma, essa reforma tem interesse diferente, é uma reforma que busca o mercado financeiro, quer dizer, uma reforma que quer que o brasileiro faça aposentadoria complementar, que compre um pedacinho de aposentadoria no banco, coisa que nós não queremos. Então, Júlio, tem uma coisa, há muitos anos atrás, a educação era pública. O que a gente viu foi o Estado começar a abandonar a educação pública e subiram os grandes proprietários de escola. Sim. Depois, nós tivemos também a parte de saúde, né? O Estado começou a abandonar, o SUS ficou cada vez pior e entraram os grandes donos de empresas de saúde. Sempre internacionais que vêm de fora para cá. E agora o que está acontecendo é acabar ou piorar a situação da previdência pública exatamente para que os bancos assumam a privada. É isso? Além da segurança, que a segurança também
já está entrando nesse, porque a segurança particular está se privatizando hoje, os grandes grupos. Então, a Previdência é um mercado financeiro, porque, olha, eu pago um pouquinho como se o governo fizesse o favor. A realidade é uma só, eu gostaria de deixar essa mensagem. Nós, cidadão brasileiro, você, nós é que temos que ser responsáveis e administrar a Previdência no Brasil. Porque a Previdência, ela tem que ter somente a administração do trabalhador, não pode ter desvio financeiro, e há desvio financeiro, há desoneração para as indústrias. Quer dizer, o dinheiro da Previdência é desviado. Por isso, e aqui em São Paulo, foi feito aqui no governo do Estado de São Paulo, então o servidor, o trabalhador é que tem que administrar a Previdência Pública. O INSS, ele não é deficitário, ele é superavitário. É só não desviar o dinheiro da Previdência Pública, que dá para pagar aposentadoria e pensão sem que você tenha que ainda comprar um carnezinho do banco particular internacional que quer vender um pedaço de previdência para você. Ou seja, como o senador Paulo Paim já provou, não há déficit na Previdência, Júlio? Não há déficit. Veja bem, se você pensar, todo o dinheiro, porque o dinheiro social, aquilo que é social, veja bem, o governo pode, o dinheiro da ação social sai da Previdência. Dinheiro que é da loteria, até o dinheiro da loteria, aquela mega sena que você joga, parte de dinheiro vem para a Previdência. Mas o governo desvia, ele desvia para a ação social, ele quer fazer cortesia. Dinheiro da saúde, que tem que ser da saúde, mas tem que sair do Ministério da Saúde. Previdência Social tem que pagar aposentadoria e pensão somente. A hora que administrar e pagar aposentadoria e não ficar liberando para a indústria automobilística, isentando da Previdência, quer dizer, fazendo cortesia com quem? E depois fala, olha, depois que aí o déficit é deficitário, não é deficitária a Previdência Pública, é superavitária. Basta uma questão de gestão e a gestão tem que ser do trabalhador, de você, cidadão. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo. A Mariana vai conversar com vocês, mas nós voltamos já já nesta conversa com o Júlio Bonafonte. Os acidentes durante o feriado de carnaval em 2018 caíram 21,7% em comparação com o mesmo feriado do ano passado. Foram 225 ocorrências a menos este ano nas rodovias paulistas. Os dados foram divulgados pela Polícia Militar. Muitas instituições fizeram campanhas para um carnaval consciente, inclusive a FESPESP, né? E é muito bacana ver que muitas vidas foram poupadas de imprudência dos engraçadinhos que bebem, que não usam cinto de segurança e que ultrapassam a velocidade permitida nas vias. Que esses índices diminuam cada vez mais, né? E daqui a pouco tem mais notícias aqui no programa, mas agora a gente volta com a segunda parte da entrevista de hoje. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, que é uma conversa com você, cidadão, com você, servidor público. E a conversa hoje é com o Júlio Bonafonte. O Júlio pertence à Confederação Nacional dos Servidores Públicos, é diretor lá, é diretor da nossa federação e é presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça. Júlio, veja bem, conversamos até agora com a questão da Previdência. Ou seja, o governo quer economizar dinheiro e não pagar mais ou cada vez menos a aposentadoria. Mas e a questão dos precatórios? Nossa. Por que o governo não quer pagar os precatórios ou atrasa o pagamento dos precatórios para o cidadão? Você, cidadão, e nesse programa Cidadania e Serviço Público, a gente tem falado muito sobre precatório. E quando fala precatório, não se esqueça, é uma dívida do Estado, uma dívida trabalhista, salário, é alimentar, é aquele salário, aposentadoria, pensão que não foi pago há 20, 30 anos atrás, você bateu no judiciário, virou precatório. E essa novela precatório são 35 anos. 35 anos. Bem, e entra a PEC. PEC é projeto de emenda constitucional. Muda a Constituição aqui, muda lá. O Supremo decide, ninguém cumpre a decisão do Supremo. O Supremo dá prazo para pagar. Tudo
de uma certa forma, e só para antecipar você. Por quê? Porque nós estamos no país da impunidade. Ninguém é punido, os governantes são caloteiros, ninguém pune. E o Supremo Tribunal Federal, que tem que ir lá cumprir a Constituição, também não cumpre a Constituição. Então esse é o quadro, e ele vai se modificando. E agora tivemos 3 modificações. Tinha uma PEC 62 em 2009, o Supremo julgou, teve a tal da modulação que eu disse a vocês, tinha prazo até 2020, fala, puxa, que bom, eu tenho idade até 2020, acho que vai dar para mim receber em vida. Mas aí mudam toda hora a Constituição. Aí veio a PEC, a emenda número 94, e aí, felizmente, nós fomos obrigados, aí nós, credores, a brigar com o Serra, senador, que fez uma proposta indecorosa, pior do que a emenda da reforma da Constituição para fazer a reforma da Previdência. E que é mais 30 anos para frente, em 30 anos ia morrer todo mundo e ninguém recebeu o precatório. E aí nós tivemos a emenda constitucional que gerou a número 99. 99, a nova emenda agora que saiu final de dezembro de 2017. E aí, até um grande trabalho feito pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, que nos ajudou muito, mas tudo isso para ver se você recebe em vida o precatório, porque agora aumentou o prazo, já foi para 2024, mas de qualquer maneira nós conseguimos 3 vitórias, que é isso que a gente gostaria de passar a você. Primeiro, o indexador econômico, IPCA-E. Bom, o que é IPCA? É Índice de Preço ao Consumidor Especial, para medir a inflação, porque a hora que vai atualizar o seu crédito, aí eles também queriam passar a mão em mais 40%, porque eles queriam pagar em TR. TR é uma coisa que já morreu lá atrás, há 20 e tantos anos. Então, IPCA-E agora vai ser obrigado a pagar com IPCA-E. Então, Júlio, para ficar bem claro, existe uma dívida que o Estado tem que chama precatório alimentar, Isso. que os governos tinham que pagar todo ano. Perfeito. Não estão pagando, estão adiando, pagam um pedaço, não pagam o outro, é isso? Então, veja agora, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, 2001 está pagando 17 anos de calote. Nossa, nós estamos em 2018, eles estão pagando 2001. precatório, pagamento errado de 2001. Isso, para você ver. E aí... E ele tem prazo para pagar isso? Veja, prazo sempre teve. O precatório teria que pagar no final do ano seguinte, quando ingressava o precatório, mas está calote de 17, 18 anos. Por quê? Porque não há a falta de punição. E aí, o que acontece? Quer dizer, se ele pagar, pagou. Se ele não pagar, o governador joga para o outro, empurra com a barriga. Tinha que ter impeachment, tinha que ter crime de responsabilidade, ele tinha que se tornar inelegível. Ele não podia se candidatar. Mas isso, quer dizer, porque é ficha suja. Ficha suja não pode se candidatar. Enfim, essa PEC 99, a emenda constitucional 99, ela fala o seguinte, olha, IPCA-E, agora conseguimos dar super preferência para quem tem idade e doença grave, 5 vezes, quer dizer, até 150 mil, pode receber integralmente, pedir essa prioridade para receber integralmente. Isso o cara que tem já quantos anos? Isso, mais de 60 anos de idade e doença grave. E doença grave. Então, pode receber integralmente. Mas, então, essa questão, e o dinheiro, mais importante, nós conseguimos fazer com que tenha uma conta de dinheiro de depósito judicial, que é um valor considerável, não é do governo, mas isso está à disposição no Banco do Brasil, então vai ser utilizado para poder pagar precatório. Só para você ter uma ideia, um exemplo, o governo do Estado de São Paulo vai ter 5, 7 bilhões na mão para juntar com o dinheiro do orçamento quase 10 bilhões para ver se tira esse atraso de 2001 para chegar até que 2018. Então, qual é o prazo agora que ele tem que encerrar esses pagamentos? Ele tem que encerrar esse pagamento até 2024, mas ele tem que já começar a pagar, porque o dinheiro está na mão do depósito judicial. Dinheiro do depósito judicial e mais do orçamento, ele já vai ter que começar a pagar. O que é fundamental de importância para você, e isso eu vim aqui alertar, é que o governo também, além de tudo que faz com você, ele resolveu baixar um decreto agora no final do ano
falando que se você quiser fazer um acordo com ele. Então ele quer levar mais 40% na mão grande. Espera um pouquinho. Esse acordo é o seguinte, ele te deve 100. Se fizer um acordo, ele fica com 60 e só te paga 40? Não, ele fica, na verdade, se você for levar, eu até dou um exemplo, até fiz aqui, demonstrei porque, olha, não faça esse acordo. Isso é vender a alma para o diabo. E o diabo, caloteiro, é o governador. Um auxiliar, tem o capeta auxiliar, que é o Erivaldo Gênero do Mal, procurador-geral. Por quê? Porque você não tem que ceder absolutamente nada. Você não tem que fazer esse acordo, você tem que receber integral. E aí, eu até exemplifico um cálculo, que é isso que o Góes estava explicando. Veja bem, eu fiz um cálculo aqui, você tem 120 mil. Se você vai tirar 40, você já fica com menos 48 mil. Depois tem que tirar 20% dos honorários do advogado, é mais 24 mil. Aí tem o desconto da Previdência mais o hospital, aí você vai tirar 13%, que é 15.600. Consequentemente, dos 120 mil, só vai sobrar para você 32.400. Vou repetir. 32.400. Quer dizer, dos 120 só fica com 32.400, que corresponde a 27% do que você tem direito. Não venda o seu precatório, não faça acordo, porque isso aqui é o diabo, é o governador que está querendo levar... Veja bem, ele está levando vantagem do calote, ele não pode ser premiado com 40%. Então, Júlio, ele já não pagou. Isso. Aí, quando vai pagar de 130... fica com 30 a 27% do valor total. Um exemplo de 120 mil, só sobra 32, ou seja, 27% Vamos deixar bem claro, do Júlio, valor. Não se desespere, não faça acordo. Porque realmente você está cansado, está desesperado, não aguenta mais, fala, eu vou morrer, não vou. Mas não é difícil você esperar mais um pouco, porque você não pode premiar um caloteiro. A hora que você faz uma coisa, você está premiando esse caloteiro, que é o diabo de plantão, que é o governador do estado de São Paulo, ou mesmo na prefeitura de São Paulo. Bem, então claramente tem que pagar até 2024. Isso. Era 2020. Ele ganhou mais 4 anos e ainda agora quer tomar uma... Não faça acordo. Não faça acordo. Aqui no estado de São Paulo, Júlio, o pagamento está acontecendo? Anualmente tem algum pagamento acontecendo? Então, esse é o problema, porque aí envolve o Tribunal de Justiça de São Paulo, que nós temos que acionar, porque cabe a ele fiscalizar. Então, deveria estar acontecendo, mas não está acontecendo como deveria, porque o dinheiro está à disposição. Se o dinheiro está à disposição, o Tribunal de Justiça, que é responsável por esse dinheiro, tem que cobrar do governador. Ora, fala, não, o dinheiro está no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil tem que disponibilizar esse dinheiro para fazer o pagamento dos precatórios. E ter agilidade, porque o próprio tribunal demora para poder fazer esse pagamento. Às vezes é depositado, demora 1 ano para você receber. E aí, infelizmente, muita gente volta a falecer, vem a falecer. E isso é o que nós não queremos. Nós queremos que você receba em vida. Pois é. Na conversa de hoje, né, Júlio, falamos sobre previdência. Então escreva para o seu deputado, né, Júlio? Manda um e-mail para o seu deputado. Aliás, uma frase bonita que está acontecendo por aí é o seguinte: quem votar a favor da previdência não volta para a Câmara Federal. Exatamente, porque... Para que nós vamos dar voto para esse cara? Não é legítimo. Quem vai votar também é ilegítimo. É um deputado que não está honrando o voto que você deu e não está honrando a cidadania do trabalhador brasileiro. E além disso, a nossa luta. Não faça nenhum acordo. Você tem direito de receber tudo aquilo que o Estado te deve, não é isso, Júlio? Eu costumo dizer que dignidade não admite acordo. A dignidade, você tem que exigir da dignidade integralidade, ser íntegro também, e a integralidade não faça acordo, não premie o caloteiro de plantão. Conversamos no Cidadania e Serviço de hoje com Júlio Bonafonte, presidente do Conselho Deliberativo da CETESG, diretor da nossa federação e diretor também da CNSP. Sempre
na luta a favor do servidor. Não é isso, Júlio? Isso. Não só do servidor, como você, trabalhador. Você também, a partir do momento, vai ter problema no INSS, com os pagamentos de previdência. Nós temos que estar atentos, nós temos que reagir. Nós não podemos se conformar, nem se omitir. Nós temos que ter reação. Nós vamos acordar e reagir contra esse pessoal todo. Fiquem agora com a Mariana e o nosso noticiário. E até o próximo programa. E começou o noticiário desta edição. Tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de lei complementar 3 de 2018, do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Esse PLC envolve nível superior aos escreventes técnicos judiciários do Tribunal de Justiça. É uma luta que a gente já vem conversando muito tempo aqui e que a CETED também trava há muitos anos. O parlamentar justificou no texto que, apesar das reuniões, dos pedidos e das indicações encaminhadas pelas entidades representativas, o TJ se recusa a assegurar esse direito aos servidores. Se aprovada pelo plenário, o presidente do tribunal fica autorizado a exigir nível universitário para os que ingressarem na carreira de escrevente técnico judiciário. O governo do estado de São Paulo anunciou a liberação de 7,7 bilhões para o pagamento dos precatórios a servidores e ex-servidores que venceram ações de aumento salarial, pagamento de verbas trabalhistas e aposentadorias na Justiça. Porém, metade deste valor é destinado a quem fechar acordo com a Procuradoria-Geral do Estado para receber o dinheiro mais rapidamente. É a questão que o Júlio já colocou diversas vezes aqui pra gente. Para conseguir receber esse pagamento, o servidor tem que abrir mão de 40% do valor devido pelo governo. A outra metade da verba anunciada será destinada para o pagamento dos precatórios por ordem cronológica, ou seja, do mais antigo para o mais recente. E aí a dúvida que ainda fica é sempre a mesma. Será que essa dívida um dia vai ter fim? O Cidadania e Serviço Público chegou ao fim, mas você sabe que pode ficar ligado com a gente aqui pelas redes sociais. É só você entrar no Facebook ou no site da FESPESP nos endereços que estão aqui embaixo na sua tela. Para você que ainda não sabe, esse programa é exibido no canal comunitário do Estado de São Paulo. Então sintonize nos 9 da NET, 8 da Fibra, 186 da Vivo. Acompanhe também o programa ao vivo pela internet. É só você entrar no www.tvaberta.tv.br. Eu amei ter você aqui novamente e agradeço a sua atenção até agora. E aquele convite que você já conhece está estendido para a semana que vem. É domingo, 9 da noite, tem mais Cidadania e Serviço Público. Uma boa semana e até domingo que vem.